Hey, Samires do futuro, como você tá? Tô aqui toda descabelada, toda desengonçada, pra fazer o que talvez seja um dos vídeos mais importantes da minha vida. O que talvez seja um dos vídeos mais centrais e importantes de tudo, assim, de tudo, 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 tudo. Enfim, hoje é dia 10 de dezembro de 2018, vou deixar isso bem registrado. Tô começando esse vídeo a 1h57 da tarde. Eu tô em Presidente Prudente no meu quarto, aqui no quinto andar, apartamento 503. E enfim, tô olhando aqui pro Parque do Povo, quer dizer, meio que olhando, porque tem uma faixa da janela, assim, né, da esquadria da janela. Não gosto de janela que tem essas coisas meio, me dá agonia. Mas enfim, enfim, eu vou fazer esse vídeo porque eu acho que é de extrema importância pro meu conhecimento próprio, pro meu crescimento próprio e pra minha... Pra mim, é uma coisa que eu vou passar as férias inteirinhas pensando e refletindo sobre. Eu tenho certeza de que vai ser assim, punk, passar por isso. E que eu vou descobrir muitas coisas importantes sobre mim. E por isso que eu estou gravando esse vídeo. Pra mim mesma. Vou deixar isso bem claro aqui. Não é pra ninguém ver, não é pra any others, sabe? É tipo pra mim e para eu ter isso comigo no futuro. Porque eu tenho um sério problema com perfeccionismo. E hoje foi a primeira sessão que eu fui na minha psicóloga e a gente fazia terapia. E hoje foi a primeira sessão que eu passei pra análise. E é punk, assim. Eu nem sabia que isso aconteceu, eu não tava esperando isso. Foi tipo, surprise, surprise. E tipo, nossa, gente, foi punk. Porque a terapia, eu vou explicar pra mim mesma a diferença entre terapia e análise. O que eu percebi até agora, eu só fiz uma sessão de terapia ou de análise, algumas de terapia, então assim, não sou expert em nenhuma das duas coisas. Eu fui pro psicólogo porque eu tive um sério problema com uma pessoa. E eu não conseguia entender o porquê que eu tinha esse problema com essa pessoa e por que essa pessoa me fazia tão mal. Isso foi meu, sabe, meu ponto de mudança, eu vou chamar assim. Porque foi quando eu descobri que eu precisava de ajuda, porque eu não tava sabendo como lidar com essa outra pessoa, de tão mal que eu achava que essa pessoa causava em mim. Aí você vai pra terapia, pra análise, enfim, pro psicólogo, e você descobre que a pessoa não tem zero problemas. Ou talvez ela tenha muitos problemas, mas assim, ela é nada. Tipo, ela não reflete nada. Ela é um reflexo de mim e das coisas que eu sou e que eu faço. Isso é muito punk, porque eu comecei a ver 300 coisas e 300 coisas. 300 coisas e 300 coisas. 300 mil coisas que em mim que me incomodavam muito e eu projetava nos outros. E assim, é óbvio, a gente vai lá no Instagram, a gente vê frasinhas de projeção e blá blá blá. E a gente fica, nossa, nunca vou me projetar no outro. Mas a realidade é que a gente sempre se projeta no outro. Quando a gente tem um problema com o outro, a chance da gente estar se projetando nele é assim, disparada, assim, é muito grande. E são muito poucas as vezes que o problema é o outro efetivamente. Porque assim, a gente tem problema com os outros quando a gente tá projetando alguma coisa nossa nele, ou quando uma coisa que ele faz é totalmente contra os nossos valores. É tipo aquela coisa do pedófilo, do estuprador, do cara que bate em mulher, da mulher que bate nos filhos, dos filhos que batem nos avós, enfim. Esse tipo de coisa a gente não gosta e a gente se incomoda muito, a gente se choca muito, porque bate de frente com os nossos valores. Nos nossos valores não só internos, mas os nossos valores como sociedade. Então é muito, assim, esses casos, assim, o problema é o outro realmente tem um problema. Mas quando é tipo, ai, fulano é chata, ai, ciclano é horroroso. Horroroso não, porque horroroso é uma característica física, você tem problema com isso, aí eu não sei qual que é o reflexo disso em você. Mas fulano é super é, incompetente, ciclano é super perfeccionista, Beltrano é super blá blá blá, enfim.
Quando a gente começa a achar esses problemas nos outros, a chance da gente estar se projetando é enorme. E eu descobri que essa pessoa com a qual eu tinha um problema, porque eu comecei a terapia, pela qual, né, a razão do que eu comecei a terapia, eu descobri que os problemas que eu tinha falado eram zero sobre ela. Zero, assim. Zero. Menos um. Porque, assim, a gente tem duas formas de lidar com as coisas quando a gente se incomoda com o outro, quando o outro faz alguma coisa que a gente não gosta. A primeira forma é agir normalmente e é tipo, ai, quer saber? Ferre-se, tipo, vai dançar e me deixa em paz. E a segunda coisa é aquilo provocar tanto a gente, aquilo atrapalhar tanto a nossa vida que a gente começa a ter problemas em lidar com o outro. É quando você pega aquele ranço. O ranço é o quê? O que é o ranço? Everybody has ranço. Todo mundo tem ranço. Por quê? Porque o ranço é quando a gente se projeta no outro e a gente vê no outro todos os defeitos que a gente não gosta na gente. E assim, é muito punk assumir isso. É muito difícil. Eu tô falando rindo porque eu rio de desespero. A minha reação normal. A vida tá boa, eu tô rindo, tá ruim, eu tô rindo também. É uma, sei lá, característica pessoal. Enfim, quando a gente pega o ranço do outro, o que acontece? Ai, eu vou tirar uma coisa que tá dando uns reflexos, né? Tô gostando. O ranço do outro, na real, é uma característica sua que você não gosta e que você não admira em si mesmo e que você, às vezes, nem tá ciente de que você não gosta, é uma coisa assim muito sutil. E aí você projeta isso no outro e aí você começa a achar que o outro é a fonte dos problemas da sua vida. Tudo que o outro faz te incomoda. Isso é muito problemático, mas acontece super. E enfim, eu fui pegando o rancinho dessa pessoa, fui pegando rancinho, fui pra psicóloga. Aí eu comecei a perceber que, tipo, mano, problema zero é outra pessoa, o problema sou eu. Isso já é punk, já é tipo, eu demorei, sem brincadeira, acho que um mês ou mais, assim. Tipo assim, um mês de sessão da psicóloga, mas mais tempo pra aceitar que o problema não tava no outro, que o problema era eu. E é óbvio que na terapia isso é muito mais rápido porque tem alguém te auxiliando lá e tem alguém te direcionando. O terapeuta ele te direciona, o analista não, mas é a mesma pessoa, o psicólogo. E o analista não tanto, ele vai concordar com você em alguns pontos, vai discordar em outras coisas, mas assim, ele não te direciona, ele não vai te dando um caminho. E a terapia super te dá um caminho. E aí, na terapia, eu fui encontrando caminhos e respostas em coisas passadas, em coisas que eu já fiz, em coisas que eu não gostava, em comportamentos meus, até eu encontrar o problema que eu tenho com essa outra pessoa. O problema que eu tenho com essa outra pessoa é que eu sou perfeccionista e eu crio ideais de como as pessoas têm que ser, porque eu vivo num mundo muito utópico. É o incrível mundo de Tamires. E esse mundo é muito utópico. E nesse mundo todo mundo é perfeito. Então eu olho para as pessoas e eu penso assim: nossa, aquela pessoa é legal. Nossa, aquela pessoa é incrível. Nossa, aquela pessoa é uma alma iluminada. Aquela pessoa ali tem uma energia incrível. E aquela outra ali, não vai, não rola, não bate, não dá. Nossa, que energia pesada aquela outra pessoa tem. E aí eu vou criando esses perfis na minha cabeça, papapá, e a gente faz um álbum de figurinhas com a carinha das pessoas e as características que a gente acha que ela tem. Ah, aquela pessoa descolada, aquela pessoa é legal, aquela pessoa sabe se comunicar muito bem, aquela pessoa é cativante, aquela pessoa não tô gostando. E enfim, eu vou criando essas na minha cabeça, num incrível mundo de Tamires, todo mundo tem lá seu perfilzinho. E eu não dou espaço pra essas pessoas que eu acho que são chatas, ou que têm uma energia ruim, ou que são maldosas de algum jeito. Eu não dou espaço pra elas na minha vida. E eu vou criando esse meu incrível mundo com as pessoas que eu curto e que eu não tenho problemas com elas. Até que. Ai, meu Deus! Até que acontece, né, que um dia na vida eu vou ter problema com essas pessoas. Porque elas não têm como, e elas nem são obrigadas, e elas. Enfim, não é o objetivo de vida delas atender as minhas expectativas. E é o que eu crio na minha cabeça sobre elas. E isso vai criando um mega problema. Um mega problema. Porque eu vou criando personagens ideal de uma vida ideal minha. Enfim, isso é péssimo. Porque o perfeccionismo na minha vida, ele não vai só
assim, na linha pessoas. Ele vai na linha do tipo ações e tudo. Eu sou a pessoa perfeccionista. E ser perfeccionista não é nada bom, porque, assim, spoiler da vida, ninguém é perfeito, ninguém tem como atingir a perfeição, porque a perfeição é aquele negócio intocável, é tipo Deus, assim, é algo divino, é um trem que ninguém consegue e tal. Isso vai pra todos os aspectos da minha vida, é isso que eu tô descobrindo ao longo da minha, né, das minhas sessões. Que não é só assim, tipo, eu crio perfis de pessoas perfeitas na minha cabeça. É também, tipo, eu crio situações perfeitas e reações perfeitas dos outros. Tipo, eu vou falar uma coisa pra pessoa e eu vou criticar ela no trabalho, tipo, num trabalho. E não é nada pessoal, é uma questão de trabalho. Eu vou criticar essa pessoa e ela vai perceber como que ela tá errada e ela vai concordar comigo. E vai ser tudo bem, ela vai aceitar isso de boa. Ou eu crio ideais de tipo, mano, a pessoa vai reagir assim, assim, assim. Vai ser trash, tipo, bad vibes total. E, enfim, não vai rolar, não vai ser bom. E aí eu nem faço, porque eu acho que não vai ser um resultado perfeito, entendeu? Então eu vou agindo na perfeição. E até comigo mesma. Eu tento transparecer que eu sou uma pessoa boazinha, na paz, tipo, good vibes, aloha, enfim. E aí eu vou criando essa imagem minha de pessoa perfeita e vou agindo de acordo com isso. Só que, assim, a verdade das pessoas perfeitas e das pessoas super boazinhas, das pessoas super. Ai, meu Deus, e tal, é que elas têm muita raiva nelas e muita raiva dentro delas. Tanta raiva, tanto ranço e tanto rancor. Rancor talvez eu não diria, mas tanta raiva. E elas não falam isso. Porque não é a atitude perfeita. Pelo menos eu não faço isso porque não é a atitude perfeita. A atitude perfeita é alguém me humilhar e eu falar: ok, pessoa, eu sou superior a você. Não falar que sou superior a você, porque isso não é uma atitude perfeita. Mas, ok, pessoa, muito obrigada por dizer tudo isso. Não concordo com você e podemos parar de falar sobre isso. Não quero discutir. E é isso, pessoa perfeita. Ai, meu óculos tá caindo demais, caraca. E a pessoa perfeita vai agindo assim. Né? Eu perfeita, vou agindo assim. E eu não sou perfeita assim. Não tô nem perto de ser perfeita. E eu tenho uma imagem de perfeição na minha cabeça do como que eu queria ser, entendeu? Esse que é o pior, vai piorando a situação. Eu não só crio coisa pros outros, e aí, tipo, isso afeta a minha vida amorosa também, porque eu crio os boys que não existem. Eles são deuses, assim, tipo, direto de uma série da TV, entendeu? Do Vikings, de preferência. Ai, que horror. Tem uns que são bem machistas, ó. Aí, ó, tá vendo? Aí eu vou criando características que eu não quero, características que eu quero, não só físicas, mas características internas. E eu vou criando esses perfis na minha cabeça e é muito, tipo assim, bagulho muito louco. Mas, meu, e aí, enfim, hoje foi a minha primeira sessão de análise e eu vi com meus olhos, tipo, foi a minha vida passando na minha frente. E as diferentes situações, as diferentes coisas que eu ia lá e falava: cara, isso é perfeito, aquele cara é perfeito, aquela pessoa é perfeita, aquela outra pessoa, não quero, não entra nos meus padrões, nem de amizade, nem de namoro. E aí eu fui criando isso na minha cabeça. Olha que problemático. Agora explica pra Tamires do passado que ninguém vai chegar naquele padrão de amizade e de relacionamento perfeito que eu imaginei na minha cabeça. Ninguém, né? Só pra dar um start. E isso vai além de amizade e namoro. É tipo família. Quero que minha irmã seja assim, quero que minha mãe seja assim, quero que meu pai seja assim, quero que meus avós sejam assim, meus tios. Enfim, e vai indo. And life goes on. And on, and on. E tipo, nossa, meu inglês tem que ser perfeito, meu português tem que ser perfeito, eu tenho que escrever incrivelmente, eu tenho que fazer tudo incrível. E o que eu não faço incrível, eu não faço, até eu aprender a ser incrível nisso também. E aí vai indo, é assim que eu sigo a minha vida. Isso é péssimo, assim. Eu não vejo um aspecto da minha vida que ser perfeito é bom, sabe? É do tipo, tira nota 7, eu falo,
fazer esse daqui, né? Essa prova aqui dá pra eu refazer. Eu vou pegar a REC, eu vou fazer a REC dessa prova, porque eu tô com um 7, eu não vou aceitar um 7, porque eu sou melhor que um 7, entendeu? Ai, nossa, bitoladíssima de estudo, isso é uma outra coisa, porque eu bitolei nos estudos pra escapar de vários problemas da minha família e disfuncionalidades da minha família. E eu encontrei, assim, no estudo uma forma de todo mundo me deixar em paz, de todo mundo me deixar ali e, tipo, viver no meu mundo perfeito, onde ninguém tava brigando, ninguém tava tendo tretas, porque, assim, life is perfect, and me too. E assim eu seguia. E, meu, o quão problemático é isso? Eu nem tô, assim, eu tô, assim, na pontinha do iceberg. Tem um iceberg inteiro ainda de coisas pra eu descobrir. E enfim, é muito louco começar a olhar a sua vida de novo, de um outro jeito, olhar várias situações e vários problemas que você teve na sua vida e que você poderia ter super agido de outra forma, mas não, tipo, aquilo não era perfeito. E enfim, é bizarro assim, olhar tudo de novo e voltar tudo de novo e enfim, isso aí é bizarro. Então, minha mensagem pra Tamires do futuro e pra quem mais estiver assistindo e tem um pouco de medo disso, né? Mas pra Tamires do futuro, exclusivamente continue na terapia, continue fazendo análise, continue indo no psicólogo, porque eu acho que a perfeição não existe e não existe uma situação onde você fale, ah, não, eu não preciso mais de uma pessoa me ajudando aqui, porque eles têm uma visão muito diferente e muito mais crítica de tudo que a gente faz. Isso é muito importante. É muito importante a gente refletir nos nossos atos e saber da onde eles vêm e o porquê que eles existem. Por que a gente não agiu de uma outra forma em uma situação que foi chata, sabe? Por que quando as pessoas gritam comigo, eu não reajo, eu não faço nada, eu só tremo e choro, assim. É bizarro. Por que as pessoas, que eu dou esse poder para as pessoas e por que eu não delimito o meu espaço e os meus limites, sabe? Por que eu não falo a verdade curta e grossa? Tipo, por que eu não falo, tá chato, para? E por que eu quero agir dessa forma, tipo, ai, boazinha, sabe? E enfim. Esse negócio é uma coisa assim que vem de muito tempo. Eu sei já que essa coisa de perfeição vem de um querer agradar os meus pais pós o nascimento da minha irmã, porque minha irmã sempre foi a criança rebelde e eu sempre fui a criança boazinha, a criança perfeitinha, a criança exemplo. Eu sempre tive que ser exemplo pra minha irmã, não só por uma exigência dos meus pais, mas por uma exigência minha comigo mesma. Eu colocava uma pressão em mim do tipo, tenho que ser boazinha, eu tenho que estudar bastante, eu tenho que agir como todos esperam, eu tenho que ser isso e aquilo. E toda vez que eu fazia uma coisa errada era super escondido, super no one can know about it. É tipo secret, top secret. E aí fui criando essa imagem dessa pessoa perfeita. E essa pessoa não é nada perfeita. Então isso tem, assim, várias consequências na vida e vários jeitos de olhar, de ver essas coisas. Como, por exemplo, essas pessoas perfeitas do Instagram, elas não são perfeitas. Elas têm muita coisa em comum comigo e com você, né? E elas querem transmitir essa imagem. As razões por trás disso são outras, são delas e são. É um problema delas e com elas. A gente não tem nada a ver com isso. Deixa elas quererem ser perfeitas lá. A gente tem que resolver o nosso problema. Do tipo, não posto foto no Instagram quando eu não acho que eu tô linda. Tipo, eu tenho que me achar. Eu falo assim, nossa, essa foto tá muito legal. Não linda, mas eu tenho que achar fofa, eu tenho que me achar. Ai, que fofa, amei. Ou eu tenho que rir quando eu olho pra foto, sabe? Ela tem que ter uma coisa assim. E, né? Não é assim que a vida acontece. Mas enfim, Tamires, essa é a mensagem. E basicamente a mensagem é: deixa a perfeição ir embora. Viva a sua vida com menos limites e com mais liberdade, porque a perfeição restringe muito a gente e coloca a gente dentro de padrões e ações que não são, perdão,
que não são assim atingíveis. E aí a gente fica tentando atingir essa perfeição pra agradar um pai e uma mãe que assim, na real agora eles estão cagando pra isso. Não sei se eles estão ou não também, mas não faça isso por eles. Quer ser perfeito, então faça por você, sabe? E enfim, conclusão, frase de hoje na minha terapia, né? É, a frase de hoje foi: eu deixei a minha irmã entrar na minha vida e me tirei do foco. Porque ela virou o foco das atenções e eu me tirei do foco. E eu deixei o outro prevalecer sobre mim. Porque isso era uma atitude esperada de uma criança boazinha. E eu queria ser perfeita para os meus pais. Então, eu deixei a minha irmã tomar esse lugar, eu deixei ela se inserir na minha vida, e isso causa raiva, isso causa irritação. Não que hoje, até hoje, eu tenha reflexos disso, assim, causou irritação, a situação, não é que eu tenho raiva da minha irmã, é da situação. A situação me causou raiva e irritação. E por conta disso, ai, perdão, e a situação me causou raiva e irritação. E pra não deixar isso transparecer, porque eu queria ser perfeita para os meus pais, já que eu perdi o foco. Eu queria ser o exemplo. Então, tá vendo que não é meus pais que queriam que eu fosse o exemplo? É eu que queria ser o exemplo. Eu queria ser o exemplo a ser seguido. Aquilo que é perfeito, a meta a ser atingida é ser Tamires. E eu coloquei essa meta pra minha irmã. E minha irmã nunca atingiu essa meta. Não porque, nossa, inatingível, eu sou perfeita. Não, mas porque as prioridades delas eram outras. Os desejos dela eram outros. O jeito dela viver e agir é outro. E ela não vai ser igual a mim, tipo, nunca, assim. Então não tem como ela atingir o que eu acho que é perfeito. E não tem como os meus pais serem o que eu acho que é perfeito. E, enfim, eu tenho imagens pra tudo de pessoas que eu acho que são perfeitas. Tipo, juro por Deus, Monja Coen é quem eu quero ser por dentro. Eu quero ser igual a ela. Ela pra mim é perfeita. E por fora, e também por dentro e por fora, eu quero ser meio Gisele Bündchen, porque ela tem um corpo perfeito, o rosto perfeito, e ela é uma pessoa super legal e super perfeita, porque ela ama os animais e ama a natureza. E eu acho que essas são características que uma pessoa perfeita tem que ter. E eu quero namorar caras que sejam tipo Ian Somerhalder, porque ele não é só bonito, mas ele tem uma ONG pra cachorrinhos e animais. E eu acho que isso é perfeito. E a minha mãe tem que ser Flávia Kalina. E meu pai, ele tinha que ser, sei lá, velho, alguém que saiu de um desenho animado. Minha avó tem que ser aquelas vós que tricotam o dia inteiro, que são super legais e que são super fofinhas e que fazem bolo e doces quando eu vou pra casa dela. E não uma avó que fala palavrão. E meu avô, ele tinha que ser super carinhoso e me amar incondicionalmente e não ver os meus defeitos, porque eu tinha que ser a neta favorita dele. E assim, ninguém atinge esse padrão que eu coloco. Ninguém. No one. Então, assim, é bizarro, é tenso e é trash, assim, também. Pra não falar mais coisas. Mas com a vida a gente vai aprendendo e a gente vai seguindo. E isso que importa, sabe? Ter consciência. Ter consciência desse fato, ter consciência dessa característica. E o resto a gente trabalha na terapia, não é mesmo? Ou na análise, sei lá. Um beijo, Tamires do futuro. Fica com Deus. Que o universo te abençoe. E, enfim, tchau.